Agora vamos falar do outro campeão. O Flamengo conquistou seu 39º título carioca nesse Fla-Flu. E outro técnico de trabalho autoral também, né? Sim, impressionante e muito rápido também, né? Mais de 80% de aproveitamento. Eu acho muito impressionante os números do Felipe Luiz, gente, né? Está 6 meses de trabalho. Luiz, Jô, que substituiu o Tite. Ele não substituiu um técnico qualquer. Ele veio para o lugar do técnico da seleção das duas últimas Copas. No Flamengo. E melhorou muito o que estava sendo feito. Sim. E deu continuidade nesse início de temporada. Então, assim, isso é que mais chama atenção no trabalho do Felipe, que é muito jovem, né? Não, e a questão do trabalho autoral, que o Eric citou, a gente estava falando do Roger também, isso aí é muito do trabalho dele, né? O Flamengo tentava fazer isso, né? A pressão na saída de bola, a energia para fazer isso, para retomar rápido no campo de ataque quando é desarmado. Isso daí que a gente está vendo também, ó, atrai o adversário para descobrir espaço, né? nas costas do adversário. É claro que tem qualidade individual do Léo Ortiz, do Léo Pereira, que aliás hoje fez uma partidaça, para mim foi o melhor em campo hoje. Do Rossi, que é um goleiro que sabe sair jogando bem com os pés. Mas todo mundo estava lá antes dele assumir. E a saída de bola do time não era tão qualificada como a gente vê hoje, né? Eu acho que... Pulgar, por exemplo, foi um partidaço hoje. Partidaço, Nico de la Cruz muito bem. Acho que o Arrascaeta melhorou um pouco o nível em relação ao que vinha apresentando, apesar de ter caído no segundo tempo. Mas ainda está devendo. Achei que o Plata fez um bom jogo também. Uma pena para o Juninho, né, Eric? O Juninho acaba construindo a jogada dos 2 gols, os 2 anulados. Teve esse lance aí, né? Mas pode ser importante para ele individualmente, claro, né? Para gerar confiança, né? Ganha moral. Já no primeiro Fla-Flu ele fez o gol, né? O segundo gol. E agora participou dessas 2 jogadas que acabaram sendo anuladas, enfim, porque você já até falou dos lances. E tem uma coisa assim do Flamengo. Então o Flamengo é o time perfeito? Não, acho que não. O Flamengo, a meu ver, precisa evoluir quando encara adversários que marcam mais atrás. O Flamengo tem muita dificuldade de definir os jogos, eu acho. Assim. É um controla time que... a massa muitas vezes e não consegue embora seja o melhor ataque do Campeonato Carioca, mas muito fruto de goleadas em cima de times pequenos, né? Sim. Fez 5-0 no Bangu, ainda com outra formação, aí fez 5-0 no Maricá, fez um outro 5-0 também na Portuguesa, se não me engano. Então tem muito a ver com esses placares elásticos nas partidas contra os pequenos, né? Porque eu acho que assim, nos clássicos, onde o Flamengo foi sempre superior aos adversários, em todos os clássicos... Até aquele no 0-0 do Fluminense, que o jogo foi ruim, exato. O Flamengo foi melhor que o Fluminense. E o Flamengo teve sempre dificuldade de definir antes o jogo. Levou até a última bola, praticamente, para definir. Hoje é a mesma coisa. Logo depois do primeiro gol anulado do Flamengo, a gente viu ali nos melhores momentos. O Keno teve uma chance, que o Rossi defendeu com o peito. Poderia ter sido 1-0 Fluminense ali e a decisão ir para o pênalti, enfim, tudo muda, né? Então, o Flamengo é um time que domina, que cria, mas precisa ser mais eficiente, precisa definir os jogos com mais perfeição, eu acho. Ser mais cruel, né? Mais cruel, mais letal. Definir, ser mais letal, mas assim... Acho que tem muito a ver com o Pedro. Acho que o Pedro, que é um jogador que tem essa ambição de fazer gol, assim, eu acho que os jogadores da frente do Flamengo... né? Eu acho que, assim, pelo menos mais um mês, eu acho, eu diria. Ele teve uma lesão seríssima. Não, seríssima. Mas... Eu acho que os jogadores que estão atuando no Flamengo na frente, eles não têm essa característica de letalidade. Sim. De homem-gol, de o mais decisivo é esse aí que não jogou hoje. É o Bruno Henrique, exato. E o Pedro tem ambição de fazer gol, é um camisa... Se ele puder passar ou tocar, ele vai chutar 10 vezes. E talvez o posicionamento do Luiz Araújo, ele acaba jogando um pouco deslocado. Pelo centro do ataque foi o Como foi na quarta-feira também. O Plata, ele pode ser até um segundo atacante, mas ele não é um segundo. O Plata, a carreira inteira, jogou como ponta pela direita. Ponta canhoto, de pé invertido, que traz pra dentro. Tanto que o gol cruza, que ele faz isso, né? O Juninho vem pela direita e ele aparece pela direita, ele se sente mais confortável. E acho que tem até a ver um pouco isso também com o gol que o Luiz Araújo perde hoje, que é a melhor oportunidade do Flamengo no jogo. Que é uma jogada que ele sai de cara com o goleiro, mas talvez o ângulo da finalização não fosse o melhor, o que ele está mais habituado. É claro que é um gol perdido, não estou aqui passando pano para a finalização errada dele. Já fez gols dali, né? Nesse campeonato, contra o Botafogo na Supercopa. Isso, né? Que ele conduz, né? E dá a cavadinha. Tem um outro que ele bate cruzado, se eu não estou enganado, contra o Maricá, ele faz também. Isso. Mas assim, acabou não fazendo. Contra o Vasco na semifinal também ele faz. Também. É o segundo gol do Flamengo. Isso. Bom, tá aí então o Flamengo campeão carioca, acho mais um título aí para a galeria do Felipe Luiz. O Fluminense, Jô. Eu achei que o Fluminense faltou fome ao Fluminense, deveria ter jogado mais. Deveria, assim, em alguns momentos do jogo, parecia que o Flamengo é que precisava da vitória e não o Fluminense. Pela energia que o Flamengo dispôs, principalmente no primeiro tempo, né? E acho que o Fluminense tem peças, a exemplo do que a gente falou do Palmeiras,
Eu acho que o Fluminense tem peças para fazer mais também. Faltou o Fuentes hoje? Faltou, que é um lateral que cresceu muito nesse início de ano. Acho que é uma opção ofensiva que fez falta ao Fluminense hoje. Mas mesmo com o time que entrou em campo hoje, mesmo com as mexidas que o Mano fez, eu acho que o Fluminense pode jogar mais. Pode entregar mais em termos ofensivos, ter um pouco mais de ambição. Não precisa ser um time assim tão reativo como foi nesses 2 jogos contra o Flamengo. Pode ser um pouco mais agressivo, mais né? ambicioso. Eu acho assim, o Fluminense, ele tem um time competitivo, né? Eu acho que esses 2 jogos contra o Flamengo foi melhor no somatório dos dois jogos, né? Nos 2 jogos foi melhor, no somatório mais ainda. Mas eu acho que em alguns momentos do jogo o Fluminense conseguia gerar dificuldades ao Flamengo, que, por exemplo, o Botafogo e Vasco conseguiram por menos tempo. É que eu acho que o Fluminense ele ataca uma vez, aí pá. Naquele início do segundo muito tempo conservador. agora. Exato. Teve uma cabeçada do Cano, que meio que no ombro ali. Depois, logo a seguir, teve um lance do Cano, do Keno, que foi bloqueado pelo Léo Ortiz, se eu não me engano, e depois parou de novo. Aquele invade a área, bate cruzado. Depois parou de novo. Então, o Fluminense não consegue ter esse ritmo de intensidade para buscar o gol, para buscar pressionar o adversário no seu campo. Eu acho que é isso que está faltando um pouquinho ao Fluminense.